E o conflito no leste europeu ainda causa preocupação quanto à safra ucraniana, a demanda de grãos e os preços dos fertilizantes. Por outro lado, alguns países podem ampliar a importação do Brasil. Nós vamos conversar sobre isso com o analista de culturas da Earth Daily Agro, Felipe Reis. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde, Priscila. Sempre um prazer participar do programa com vocês. Primeiro, Felipe, eu quero começar falando sobre a safra na Ucrânia. A colheita, para a safra de trigo está prevista agora para julho e agosto. Qual que é a expectativa quanto ao volume? Bom, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, nós devemos ter uma redução diária na Ucrânia aí, em torno de 20%. Isso por si só já reduz a oferta de trigo na Ucrânia, né? Porém, não bastasse a guerra, nós também tivemos umas condições climáticas desfavoráveis nas últimas semanas, meses, umidade do solo abaixo da média dos últimos 10 anos, e tudo isso também reduziu o potencial produtivo, então a produtividade também deve ser ruim na Ucrânia, o que deve totalizar em torno de 23,5 milhões de toneladas, uma produção aí de 28% a 32% abaixo em comparação com o último ano. Ô Felipe, você acha que isso pode provocar uma quebra forte para outros países que dependem do trigo da Ucrânia? Ou essa demanda pode ser suprida por outras regiões? Países do norte da África e do Oriente Médio, esses devem sofrer mais em relação à segurança alimentar. Marrocos e Turquia, por exemplo, tiveram uma produção de trigo muito ruim nesse ano. E a Ucrânia é um importante mercado onde esses países vão buscar o trigo. E com a quebra da safra, tanto Marrocos, Turquia, quanto também na Ucrânia, esses países do norte da África devem sofrer um pouquinho mais para garantir a segurança alimentar da sua população, sim. Você acha que isso também cria uma possibilidade para o Brasil, por exemplo, em relação ao milho? Você acredita que as exportações brasileiras do cereal podem aumentar com o conflito? A gente fala do Brasil, esse ano nós não tivemos condições tão ideais na produção do milho, mas nós devemos ter uma produção recorde de milho, né? E com a redução da produção de milho na Ucrânia, pelos mesmos motivos, guerra, redução de área e más condições climáticas, uma umidade do solo abaixo do ideal, a produção deles deve reduzir de 30% a 35% nesse ano. Isso com certeza vai abrir um mercado para o Brasil, que vai ter, apesar das condições não ideais, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, uma produção recorde, acima de 108, 110 milhões de toneladas, o que vai ser a maior produção da nossa história. Ou seja, o Brasil tem uma boa oportunidade para atender a demanda interna e também suprir, ajudar contra a segurança alimentar de países que não vão conseguir importar milho da Ucrânia. Então, você também enxerga que mesmo com as condições climáticas aliadas à guerra na Ucrânia, você acha que o cenário para as culturas de trigo e milho no próximo semestre, então aqui para o Brasil, ele é bem positivo? Com certeza, né? O Brasil deve ter um aumento de área importante quando a gente fala da produção de trigo nesse ano. Nós devemos ter de novo uma produção recorde, assim como foi para o milho, para o trigo. Devemos ficar na casa dos 8, 9 milhões de toneladas, o que seria uma produção recorde para o Brasil, que não é um grande produtor de trigo. Ainda assim, vai precisar importar trigo para atender a sua demanda interna, mas essa necessidade de importação ela deve diminuir, certo? Mas nós vamos aí conseguir atender parte, pelo menos, do mercado de milho mundial. Claro que a gente tem que considerar também os Estados Unidos, um grande player no mercado mundial, mas o Brasil deve ser um importante player quando a gente fala de segurança alimentar nesse momento de conflito entre Ucrânia e Rússia. Tá certo, Felipe. Obrigada aqui pela sua participação, pela sua análise. Bom fim de semana, aproveite. Muito obrigado, bom fim de semana.